do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor toda a proteção do céu, toda a graça que Ele possa derramar sobre nós, nesse nosso 25º dia de retiro de Quaresma, e que também possamos pedir a Maria Santíssima que possa ficar conosco, nos cobrindo com seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse nosso 25º dia de retiro de Quaresma, vamos falar com o tema Jesus pode sujeitar a si todas as coisas, e também vamos falar sobre o batismo de Jesus, sobre o batismo daquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, nossa leitura vai estar em Filipenses 3, do 17 ao 21, mas antes de ler, vamos só fazer um pequeno apanhado daquilo que a gente já falou até agora. Nós estamos entrando no Novo Testamento, né? Saindo do Antigo Testamento, saindo do Êxodo, ali da história do povo hebreu até a Terra Prometida. Então falamos sobre o encontro de Moisés com Deus, o seu nascimento, o seu chamado, o seu sim. Falamos sobre as 10 pragas do Egito. Falamos sobre o povo hebreu e a sua relação com Deus, como Deus agiu maravilhosamente na vida deles e como o povo hebreu muitas vezes murmurou, reclamou, traiu Deus. E como Moisés também, pela sua intercessão, defendeu o povo e, vamos por assim, acalmando um pouco a ira de Deus, a ira da justiça de Deus, porque o povo tinha traído a sua aliança. E vimos também que Moisés não entrou na terra prometida por conta do seu pecado de não ter dado glórias a Deus pela graça que Deus tinha feito de sair água da pedra quando Moisés encostou com o cajado. Então esse foi o pecado de Moisés, por isso ele não entrou na terra prometida, porém ele entrou no paraíso. E agora vamos falar sobre o batismo de Jesus, nosso Senhor, o nosso Deus de amor e de bondade. Nossa leitura então vai estar em Filipenses 3, 17 ao 21, que vai dizer mais ou menos assim, acompanhem comigo na sua palavra. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente te esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que vemos aqui? Vemos São Paulo falando sobre a autoridade de Cristo, mas ele inicia falando, segui os meus exemplos. Busque imitar a mim. Eu busco ser mais fiel a Deus, busco não o mais, mas na minha vida a fidelidade a Deus está certa, correta. É isso que São Paulo está falando para o povo de Filipenses, para que eles possam imitar São Paulo. E São Paulo nos alerta daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Daquelas pessoas que, olha só, porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Que não são aqui pessoas pagãs, mas sim pessoas de dentro da igreja ali. Do povo de Filipenses, são, vamos dizer assim, pregadores, que muitas vezes pregam o quê? Pregam o seu engrandecimento, pregam apenas palavras bonitas, palavras que confortam o coração, mas que não exortam, que não santificam. Que são pessoas que na frente são santas, mas fora, escondida, são pessoas que não se devem imitar. E São Paulo está dizendo, olha, essas pessoas, o destino é perdição,
Essas pessoas são egoístas. Essas pessoas só têm prazer no que é terreno. Essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. E nós somos cidadãos do céu. Nós temos que saber viver a vida que Deus nos chama, a viver, né, a perseguição por ser de Jesus, o sofrimento por ser de Jesus, as renúncias por ser de Jesus, mas saber que Deus nos dá a força. Deus nos dá a força para o quê? Para alcançarmos o céu através do sofrimento, através da dor. E o sofrimento não precisaria existir em nossas vidas, mas foi o caminho de vitória, lícito para nos salvar. Jesus na cruz é o sofrimento, o seu sacrifício, a sua entrega de amor na cruz é o que nos salva. E nós, humanos, temos que buscar imitar a Jesus. Temos que saber viver a Jesus. Aqui São Paulo fala, sede meus imitadores. E que possamos buscar imitar os santos. Se você tem um santo de devoção, se você tem um santo que você gosta muito, busque imitá-lo. Não apenas saber sua história, né? Tem pessoas que conhecem a história de todos os santos, ou daquele específico santo desde o nascimento até a morte, mas ainda não vive aquilo que o santo ensina. Então é que possamos ser imitadores do céu, porque nós somos chamados ao céu, e não apenas imitadores, mas nós somos chamados a se tornar exemplo para este mundo. E o batismo de Jesus, aonde Jesus estava com a sua vida, vamos dizer assim, oculta, vivendo como um humano, mas ali, a partir do batismo de Jesus, ele é chamado, ele assume a sua caminhada, ele já sabia desse período que ele teria que viver, e que em 3 anos ele viveria a sua missão. Aqui já tinha acontecido as bodas de Caná, né, o milagre das bodas de Caná, quando Jesus fala, mulher, ainda não chegou minha hora, né? Quando ele fala para Maria que não tinha chegado o seu tempo de fazer milagres, porém, porque tu me pedes, eu vou fazer. E o batismo de Jesus o povo inteiro ia sendo batizado, e também Jesus foi, quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea, como uma pomba, e a voz de Deus diz sobre Jesus, tu és meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. O batismo do Senhor é um batismo que dá a vida. É um batismo que vem para dar o fogo. O João Batista pregava um batismo de conversão, o João vem dar um batismo de vida, vem dar um batismo de autoridade, um batismo de decisão, um batismo que não é para ser apenas um costume, uma tradição, como nós vemos hoje na igreja, de muitas famílias que batizam apenas suas crianças por batizar e não compreendem o valor que é o batismo. Como a igreja hoje tem voltado o seu olhar para esses sacramentos, tem se buscado, se esforçado para que os pais possam compreender o que é o batismo, que é quando, né, Deus fala, você é meu filho, através do batismo é lavado toda a mancha do pecado original. É falado, olha, você é filho de Deus a partir de agora, não és mais um escravo do pecado. É uma importância tremenda nas nossas vidas. A pessoa que é adulta e não é batizado ainda na igreja, ela ainda é presa ao pecado original, ela ainda é presa ao pecado. Poderíamos até dizer que ela não é filha de Deus, no sentido religioso, porque não foi batizada. Por isso, meu irmão, se você conhece alguém que não é batizado, convide a pessoa para se batizar, ensine, explique. Olha, Jesus, que era filho de Deus autêntico, e Deus, né, se coloca a essa condição de ser batizado. Se rebaixa a João Batista. E ali ele começa a viver a sua vida. Que possamos nesse dia de hoje saber que tudo está sujeito a Jesus. E que Ele pode sujeitar tudo a si. Que a nossa vida tem que ser voltada para o Senhor. E assumimos aquilo que nós recebemos de Deus no batismo, que é a presença do Espírito Santo em nós, a vocação à santidade e os dons que o Espírito Santo nos deu.
Que nesse dia hoje possamos viver isso. Eu sou um filho amado do Senhor, batizado no batismo, lá como criança, mas também batizado no Espírito Santo, batizado no fogo, batizado na alegria transformadora que é ser de Deus, que é estar sujeito a Deus, que é ser uma pessoa que imita, que busca imitar os santos, que busca imitar principalmente Jesus, Maria, São José. E que não seja eu nem você, meu irmão, essas pessoas cuja qual São Paulo nos alerta que são inimigos da cruz de Cristo. Senhor, dai-nos a graça necessária para sermos fiéis a Ti no amor, que possamos nos realizar fazendo a Tua vontade e nos tornando aqui, na terra, cidadãos do céu. Amém. O Senhor possa nos abençoar e nesse dia possamos viver a alegria de batizados, a alegria de sermos do Senhor, a alegria de saber que nossa vida está sujeita à ação divina de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.